Olá pessoal, nós iniciaremos agora a análise do livro intitulado Crítica à Razão Dualista e o Ornitorrinco, de Francisco de Oliveira. Bem pessoal, nós temos aqui duas partes, né? Primeira parte, a Crítica à Razão Dualista, composta por 6 capítulos, e a segunda parte do livro, o Ornitorrinco. Temos aqui duas partes escritas em um intervalo de 30 anos. Vale destacar também um prefácio com perguntas, escrito aqui por Roberto Schwartz. Nesta primeira aula, nós vamos abordar aqui o prefácio e o primeiro capítulo. Pois bem, no prefácio nós temos aqui uma referência feita ao período, né, à época em que foi escrita a primeira parte do livro. Nós temos um contexto aqui da ditadura militar no Brasil, né, o período do desenvolvimentismo. A crítica à razão dualista faz referência à obra Crítica da Razão Dialética, de Sartre. Nesse livro, Sartre buscava trazer aqui o marxismo para o século XX, mais notadamente aqui na segunda metade do século XX. Então, Francisco de Oliveira faz aqui uma referência à obra de Sartre, né? A transformação do Brasil em ornitorrinco se completa com o salto das forças produtivas que nós temos atualmente. Este atualmente faz referência a 2003, ano justamente da ascensão do PT ao poder, né? Então criava-se aqui um clima de expectativa, né? Então vale lembrar, nós não temos aqui análises feitas, né, do governo do PT na presidência. Nós temos aqui uma obra que se limita, né, ao ano de 2003. Isso, é claro, fazendo referência ao ornitorrinco. Pois bem, na primeira parte do livro nós temos a crítica à razão dualista, né? Traz aqui esse movimento do desenvolvimentismo, a chamada terceira revolução industrial. Na verdade, foi uma revolução patenteada, ou seja, ela não se fez presente em todas as partes, né? Esse desenvolvimentismo, na verdade, para Francisco de Oliveira, foi um processo de desqualificação complementar. Há aqui um desmanche dos direitos trabalhistas, crise do estado de bem-estar social, né? Vale lembrar, pessoal, que na década de 70 a gente tem mudanças profundas, né, na própria morfologia do trabalho. O trabalho se torna cada vez mais precário, né, informal. Temos aqui as características do regime de acumulação flexível se fazendo presente também, né, no Brasil, o toyotismo chegando. Então a gente vai ter a informalidade, a precarização do trabalho, um aumento até mesmo da terceirização. Mas em comparação com aquela época, né, década de 70, a época atual, a qual faz referência o ornitorrinco, né, é muito pior. Então é uma situação pior, uma situação tão ruim, que faz inclusive, né, o próprio escritor, né, ter saudades dessa época do subdesenvolvimento. Para a decepção dos socialistas, o centro-esquerda formado na luta contra a ditadura não resistiu aos anos de redemocratização. Então toda aquela luta que existia na década de 70, né, o movimento de redemocratização que ocorreu na década de 80, fez com que esses movimentos, que eram movimentos de caráter revolucionário, né, esses movimentos, eles de certa forma se apaziguassem, né? Então, em lugar de lutar por mudar o sistema, as lutas passaram a ser aqui por movimentos reformistas, né? Então, o foco não era mais aqui a derrubada do sistema, mas sim reformar o sistema. E isso, obviamente, é visto, né, de maneira negativa por Francisco de Oliveira, uma vez que, se assemelhando ao que pensava também Mesaros, né, esse sistema não é reformulado, não pode ser reformulado, né? Ele deve ser substituído. Então esses movimentos revolucionários, eles acabam se apaziguando, né, no sentido de mudar aqui a perspectiva de reivindicação. Eles passam a ser vistos aqui como movimentos reformistas, né? E passados aqui 10 anos de governo do centro-direita, né, a gente vai ter aqui Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, né, chega-se à vitória de Lula nas eleições.
E o que seria esse ornitorrinco? Seria justamente o Brasil, né? Ele deixa de ser subdesenvolvido, o Brasil, né? Ou seja, ele não é subdesenvolvido, mas também não alcança o novo modelo de acumulação. É como se ele não fosse nenhum nem outro, é como se ele não tivesse uma definição. E isso se assemelha ao próprio animal, né? O ornitorrinco, o animal sem definição. Afinal de contas, a gente tem um mamífero, né, que põe ovos. É como se ele não fosse nem mamífero e nem um ovíparo. Pois bem, essa primeira parte do livro, né, da crítica à razão dualista, foi escrita no auge da ditadura militar, em pleno milagre econômico e massacre da oposição armada. Há aqui uma referência à economia de subsistência nas grandes cidades. E é interessante porque Francisco de Oliveira busca explicar o subdesenvolvimento, as características econômicas de sua época, não fazendo um resgate histórico, né? Fazendo aqui um resgate ao Brasil colônia, como sendo um reflexo do que a gente tinha no Brasil colônia, por exemplo, no Brasil imperial, não. Ele vai trazer aqui uma análise mais atual, né? Ou seja, o subdesenvolvimento do Brasil não deve ser explicado fazendo referência ao Brasil colônia, né? Mas sim ao movimento atual, né? Ao sistema atual. O subdesenvolvimento seria o próprio reflexo do capitalismo. Então, o subdesenvolvimento ele faz parte da expansão do capitalismo. É como se o capitalismo necessitasse do subdesenvolvimento, né? Então, a gente vai ter isso no Brasil como sendo uma consequência da expansão do capitalismo. Então, combater o subdesenvolvimento, né, as misérias existentes nesses países, né, a desigualdade, não é combater práticas pontuais no que diz respeito à economia, nas relações entre as nações, por exemplo. Combater essa desigualdade, combater tudo isso, é combater o próprio capital. Então, todo tipo de proposta reformista, né, proposta que visa reformular o sistema, mas sem atacar o sistema em si, essa proposta não iria vingar. O teor precário da vida popular é explicado pelo funcionamento contemporâneo da sociedade em sua dinâmica no capitalismo, né? Então, pessoal, o objetivo aqui não é explicar essa precarização tomando por base todo esse processo histórico pelo qual o Brasil passou, né? Mas sim explicar tomando por base a sociedade atual, né? A dinâmica atual do capitalismo. Critica-se aqui o dualismo do CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Trata-se aqui de uma das 5 comissões regionais das Nações Unidas, com sede no Chile. Ela foi fundada para contribuir com o desenvolvimento econômico da América Latina, coordenando ações encaminhadas à sua promoção. Então, pessoal, o que nós vamos ter aqui são práticas focadas na questão econômica, né? Então, com o CEPAL, o objetivo aqui não é eliminar o capital, muito pelo contrário, é propor alternativas, né, para dirimir as crises que são cada vez mais frequentes, né, no próprio capitalismo. O CEPAL, por exemplo, pregava o desenvolvimento econômico como um meio para proporcionar ganhos à massa. Então, focava-se aqui no desenvolvimento econômico de um país, né, como se isso fosse ocasionar necessariamente em ganhos para todo mundo. Então, desenvolve-se aqui a economia e todos sairiam ganhando, né? Isso, obviamente, é uma visão ingênua, né? Ou mesmo uma visão consciente de que está gerando cada vez mais desigualdade. Oliveira destaca que, na verdade, esse desenvolvimento econômico, né, vai resultar no próprio subdesenvolvimento. Então a gente pode perceber aqui, né, que ele vai de encontro à proposta dessa comissão. E um dos objetivos para se combater esse tipo de proposta é convocar o país à consciência inclusiva. É importante na articulação das ideias, pessoal, articular a política, a economia e as classes sociais. Não se pode pensar aqui todo esse contexto considerando apenas o aspecto econômico. Deve-se destacar a política também e, obviamente, a relação das classes sociais. E não é isso que o CEPAL fazia.
claro, né, pessoal? Um dos eixos do ornitorrinco é a oposição entre Darwin e Marx, entre seleção natural, pelo jogo imediatista dos interesses, e a solução consciente dos problemas nacionais e da humanidade. Darwin representaria aqui justamente essa seleção natural, né? O mais forte, né? Na verdade, não seria o mais forte que iria sobreviver, mas sim aquele que iria se adaptar melhor à realidade. E na perspectiva de Marx, o objetivo aqui não é se adaptar, mas sim transformar a própria realidade. Pois bem, pessoal, nós saímos aqui do prefácio, que traz uma visão global do texto, e a gente parte agora para a primeira parte do livro, Crítica à Razão Dualista. Nós temos aqui um ensaio que foi escrito como uma tentativa de resposta às indagações de caráter interdisciplinar que se formulam no SEBRAP, acerca do processo de expansão socioeconômica do capital no Brasil. Então nós vamos ter aqui esse processo de expansão socioeconômica no Brasil, tomando por base principalmente aqui as décadas de 60 e 70, justamente no período que foi escrita esta primeira parte. Inicialmente nós temos aqui feito uma referência ao contexto pós-revolução de 1930, lembrando que essa Revolução de 30 foi um golpe de Estado que depois o presidente Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930. Esse movimento foi articulado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul e impediu a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, sob a alegação de fraude eleitoral. Após essa revolução, nós vamos ter aqui transformações estruturais. São recriadas as condições de expansão do sistema capitalista de produção. Então, nós vamos ter aqui, após essa revolução, a passagem de um modelo para o outro. Considerando, é claro, as condições políticas. Surge aqui o CEPAL, com o objetivo de intensificar essas ações em prol do desenvolvimento econômico dos países da América Latina. O CEPAL acaba impactando no próprio meio acadêmico. A gente vai ter cada vez mais a presença dos economistas entre os cientistas sociais, e, consequentemente, as pesquisas que envolvem esse aspecto social começam a trazer propostas reformistas. É óbvio, pessoal? A gente vai ter aqui economistas se fazendo presentes nas ciências sociais. O objetivo não é de todo aqui eliminar o próprio capital, o próprio sistema, mas sim reformar esse sistema. E essas propostas visavam justamente a permanência da dualidade produto-capital. E isso gera um círculo vicioso da pobreza. Enquanto esses pesquisadores denunciavam as miseráveis condições de vida de grande parte da população latino-americana, seus esquemas teóricos e analíticos prendiam-nos às discussões em torno da relação produto-capital, propensão para poupar ou investir, eficiência marginal do capital, economias de escala, tamanho de mercado. Então a gente tinha aqui, na verdade, um círculo vicioso da pobreza, justamente com essas proposições reformistas. E até mesmo os opositores do CEPAL eram vistos como reformistas. Limitaram-se durante décadas a repetir os esquemas aprendidos nas universidades anglo-saxônicas, sem nenhuma perspectiva crítica, sendo rigorosamente nulos seus aportes à teoria da sociedade latino-americana. Eles abordavam aqui a questão do subdesenvolvimento, característica aqui dos países da América Latina, como sendo uma oposição formal de um setor atrasado e um setor moderno. Então a gente via aqui essa dualidade. Explicava-se aqui o subdesenvolvimento por meio dessa dualidade, atrasado e moderno. Na verdade, pessoal, Francisco de Oliveira destaca que esse subdesenvolvimento não deve se restringir a essa análise do atrasado e do moderno. O subdesenvolvimento é a produção da expansão do capitalismo. Então é como se fosse uma etapa aqui necessária para a expansão do capitalismo. A gente percebe muito bem, pessoal, que ele não busca explicar isso, tomando por base o percurso histórico do país, mas sim tomando por base algo que é atual. Há uma economia pré-industrial no Brasil que é penetrada pelo capitalismo. E aí o capitalismo vai produzir o subdesenvolvimento. Então, pessoal, basicamente, não é possível combater o subdesenvolvimento sem combater o próprio capitalismo.
reformar não adianta. Não adianta focar em questões sobre relações entre as nações. Não adianta focar aqui na questão de propostas que reformulem a própria economia, né? A raiz do problema está na base, né? Deve-se mudar aqui o próprio sistema. Toda a questão do desenvolvimento foi vista pelo ângulo das relações externas. Então, o problema se transformou em uma oposição entre nações, e isso não é correto. Então, ele propõe aqui a ruptura com a teoria do subdesenvolvimento. E o que essa teoria nos traz? Uma integração nacional. Essa teoria prega discursos como o desenvolvimento autossustentado. Trata-se de uma teoria bastante presente na própria ditadura, né? Mas ela deixa de lado o que de fato causa o subdesenvolvimento, que é o capital. Essa teoria do subdesenvolvimento foi a ideologia própria do chamado período populista. Se hoje ela não cumpre esse papel, é porque a hegemonia de uma classe se afirmou de tal modo que a face já não precisa de máscara. Ou seja, não se precisa mais dessa teoria do subdesenvolvimento. Já está tudo escancarado. E nós terminamos aqui esta primeira aula. Na próxima aula nós vamos abordar aqui o segundo capítulo, o desenvolvimento capitalista pós anos 1930 e o processo de acumulação. Bons estudos a todos e até a próxima.